Bem, pessoal, a ideia agora é a gente falar sobre modelagem de classe, mostrando para vocês a parte teórica da modelagem de classe. A ideia aqui é a gente ter também, além da parte prática que foi mostrada na aula passada, o conhecimento teórico registrado. Isso aqui é uma síntese. É claro que se você olhar a referência bibliográfica vai ter muito mais coisas lá, mas é uma síntese dos principais pontos que são importantes e que já foram falados na aula passada, com exceção de um outro conceito que eu vou explicar aqui agora, tá bom? Então essa aqui é outra frase que eu gosto bastante, que fala sobre o trabalho do engenheiro de software, tá? A palavra engenhar vem de construir, então todo profissional de TI que constrói sistemas, ele por consequência, ele faz o papel de engenheiro de software também, tá? E quando a gente está no âmbito amador, a gente acha que vai existir uma mágica ou um método sensacional que vai salvar a gente, vai ser fácil, de chegar ao resultado. E quanto mais especializado você se torna, você vai vendo que as práticas, os métodos e as ferramentas, eles precisam ser ordenados, precisam ser usados com conhecimento teórico e com a experiência para que o resultado seja alcançado. Se você instalar o Visual Studio 2022 numa máquina e entregar para uma pessoa que não conhece a ferramenta, não vai conseguir fazer nada. Você entregar a melhor ferramenta de modelagem ou de análise, não vai conseguir fazer nada. Então é necessário que a gente agregue o conhecimento teórico com a prática que vai nos dar habilidade para utilizar essas coisas. Então, iniciando aí o conceito de classe, tá? É importante a gente entender porque esse conceito da orientação a objeto, ele é um dos mais importantes, tá? O que é classe, o que é objeto. Eu acho que a forma mais fácil, na cabeça da gente que estuda banco de dados, de entender isso, é que a classe, em um primeiro momento, ela vai ser a representação do dado, ela vai ser o modelo do dado e, por consequência, uma derivação da tabela do banco de dados. Ela pode ser mais coisas? Pode. Ela pode ser outras coisas? Pode. Por exemplo, a gente vê ali que tem classe de formulário, tem classe de outros objetos, tudo na programação orientada a objeto vem de classes e são objetos. Mas fica fácil da gente entender que a classe é o modelo, quando você olha que a tabela é o modelo do dado e o registro é o dado em si. O registro é como se fosse um objeto. Cada registro vira um objeto no sistema orientado a objeto, onde a classe vai representar um dado, né? Então a classe ela é o modelo dos quais aqueles objetos vão ser criados, né? Ela é como se fosse a configuração inteira de uma fábrica de carro para sair o carro no final, né? Tem todos aqueles processos internos, soldagem, pintura, o material, a chaparia, até sair o carro, a colocação no motor, as inspeções de qualidade. Então tudo aquilo faz parte da classe. São atributos e métodos da classe que aí vai criar um objeto carro, que aquele objeto carro tem vida própria. Você bateu o seu carro na rua, não altera o modelo de classe para criar outros carros novos. Os outros carros vão continuar saindo naquele modelo igual. Mas o objeto carro, a partir do momento que ele é criado, ele ganha vida própria. O que acontece com ele pertence a ele, aos atributos dele. Isso que é importante a gente entender a diferença do modelo e do objeto. O objeto ele tem vida no seu sistema. A classe não. A classe ela é só o molde. Tudo bem? Então, quando a gente fala de classe de dados, aqui levando para o lado do domínio do sistema, né? Ela vai representar algum conceito do sistema.
A gente fez o nosso sistema de biblioteca, a gente tinha lá a classe livro, né? A classe empréstimo. São conceitos que existem num sistema de biblioteca. Se você mudar o seu domínio da sua aplicação, essas palavras vão mudar, esses conceitos vão mudar. Então eles vão estar ligados ao domínio da aplicação. E esse conceito pode ser real, pode ser abstrato, né? Vai depender do seu conjunto de palavras que você vai usar no seu sistema. Então existe uma palavra bonita para quando o conceito é abstrato, né? Que é a reificação, que a gente vai usar para representar coisas abstratas. Por exemplo, aqui, Tupã, né? Deus do trovão em Tupi. É a reificação de uma coisa que não existe de fato, né? Você pode utilizar na modelagem, por exemplo, a classe sonho. Ah, professor, vai ter os mais derivados sistemas, em que coisas reais ou não vão estar sendo registradas. Coisas reais que eu digo concretas, né? Não de que existam ou não, né? Porque o conceito de... Tem o ditado sobre o ateísmo e o fato de você crer em algo, né? Na verdade, a diferença de um cristão para um ateu é que ele crê em um dos 5.000 deuses que a humanidade já inventou, né? É isso. Ele nega 4.999 deles. Mas, né, há quem diga que o conhecimento da humanidade também avançou a ponto de ele entender que essa representação é mais firme e mais sólida do que a do outro. Então a gente não pode dizer que as coisas existem ou não, né? Mesmo que seja real ou abstrato. Filosófico isso, mas faz parte, né? Então o domínio de palavras do seu sistema, o domínio de modelos do seu sistema e da abstração desse modelo vai depender do conjunto de palavras que você vai usar no seu sistema, do conjunto de coisas que vão pertencer ao seu sistema, tá? E vai derivar muito, gente. O sistema financeiro, por exemplo, você vai ter pagamento, você vai ter credor, você vai ter registro contábil. No sistema de viagem, você vai ter o registro da viagem, do viajante, da diária, né? Nem tudo são coisas que existem no mundo real de fato. Algumas coisas são abstratas, né? Mas elas são importantes de serem representadas dentro do sistema. Você fala de religião, é sempre perigoso, né? Porque as pessoas acabam levando para o lado pessoal. Pessoal, eu acredito, tá? Quê? Em você. Uma vez o cara me perguntou isso, eu falei que acreditava no Deus Batata para ele ficou confuso. Mas eu acredito, de fato, eu já tive prova. Não, o Deus Batata não, esse aí não. Mas eu sou cristão, vamos dizer assim. Porque eu também odeio pregação, né? Eu acho pregação um desavanço para a humanidade, né? Uma pessoa pregando algo que está escrito há 2.000 anos, que você pode ir lá ler, né? Tipo assim, ele só pega as partes que interessam e fala para você. Nomeando classes. E às vezes é no próprio contexto. Pô. Mas é fácil e vai contexto. Bem, nomeando classes. Vou voltar para a aula que é mais interessante do que a minha aula de religião, porque eu não tenho pretensão nenhuma de dar aula de religião para vocês. Até porque eu creio não crendo, né? Eu sou igual São Tomé, eu já vi para acreditar e ainda assim eu não acredito bem. Já vi, pior que já. Nomeando classe. Que aleatório, né? Faz parte. É que eu morei numa casa que morava um espírito junto. Os meus amigos conhecem a história.
Pior que morei mesmo. Bastante tempo. E de vez em quando ele visitava a gente. Bem, nomeando classes, né? Parece mentira, mas não é. Inclusive o morador que comprou a casa da gente mudou de lá porque ele também começou a ver. Geralmente a loucura coletiva é quando acontece ao mesmo tempo, né? Quando acontece separado não é loucura coletiva. Você duvida da sanidade, cara, isso é normal. Bem, deixa eu voltar para a aula. Nomeando classe. O nome de uma classe é um texto constituído de letras, números e outros caracteres. Aqui vem a observação que é importante para a gente, tá? A gente tem que nomear as classes meio que vinculado à linguagem que a gente vai programar, para que ele não derive muito o nome. Existe até uma técnica em JSON que você retira os espaços do JSON automático ou mantém o padrão dele, mas isso começa a ficar complicado de você usar na linguagem. O ideal é que a classe tenha um nome lá só usando caractere normal, sem usar caractere especial, no máximo um sublinhado. Eu particularmente não gosto muito de sublinhado. Pessoal, tá muito ruído aí. Pô, vocês chegam na aula atrasada e vão conversar, pô. Sacanagem isso comigo. Por favor aí. Eu particularmente não gosto de usar caractere especial, né? Eu acho que as classes têm que ser nomeadas com nome que dê para você implementar na linguagem, né? Então, o ideal é que você nomeie ela mesmo sem espaço, sem caractere especial, e coloque isso aí que dê para você implementar depois no código, que dê para você colocar o código da melhor forma possível. E eu não gosto de usar sublinhado porque eu acho que minúscula e maiúscula separa bem as palavras. Você não precisa colocar sublinhado. Sublinhado é um caractere de difícil digitação, né? Não é um caractere fácil de digitar. Você tem que apertar Shift e ir lá em cima. Então você está programando, de repente Shift, né? Já começa a te dificultar a sua programação por causa de uma bobeira, por causa de um sublinhado. Então eu prefiro maiúscula e minúscula, fica mais fácil. E algumas linguagens até resolvem isso para você. Você aperta o Ctrl espaço e ele já coloca o caractere na fonte que você quer. Com sublinhado ele não vai conseguir. Bem, as classes dentro do domínio do seu sistema, ela vai ter uma responsabilidade, né? A responsabilidade dela vai derivar de acordo com a camada em que ela está escrita e com a função dela dentro do sistema. Pode ter o incluir, o alterar, o excluir do próprio domínio dela, ou se for uma classe de fronteira, por exemplo, vai ter a responsabilidade de fazer a comunicação com o usuário, de resolver isso para dentro. Se for uma classe controladora, de expor os métodos para outros caras usar. Se for uma classe de repositório, os métodos de comunicação com o banco de dados. Então a responsabilidade da classe vai variar de acordo com a camada em que ela está e de acordo com a função que ela vai ter dentro do seu sistema, mas ela vai ter responsabilidades. É o que difere o banco de dados da classe, né? O banco de dados, ele só armazena dado, então ele é o modelo do dado, ele não tem ação associada, né? Para você fazer uma ação associada, você vai ter que escrever um SQL que vai fazer essa ação no banco de dados. A classe não, na classe você implementa ações. A classe ela vai ter como executar coisas, ela vai ter como mudar o estado do sistema, né? E essas ações que você vai implementar também vai derivar do modelo que você escolheu para implementar o seu sistema, né? Você pode ter modelo multicamadas, onde você vai ter camada de microserviços, onde você vai ter camada controladora, onde você vai ter camada de repositório, e você vai, cada camada com a sua responsabilidade, com seus métodos e com as suas ações implementadas. Beleza? Existe
uma forma de você fazer anotação de responsabilidade na classe, lembrando aquilo que eu falei na aula passada, né? Você só vai colocar no seu modelo aquilo que não tiver claro para não poluir o seu modelo. Você não precisa colocar responsabilidade em tudo, dizer o que faz em tudo, porque algumas coisas são de compreensão já da equipe sua, de quem escrever, de quem vai ler o modelo. Os modelos eles têm que ser simples, fáceis de fazer e fáceis de manter. Existe um cartão chamado cartão CRC, que é para escrever responsabilidade de classe e tal, mas é quando for complexo, quando for projeto envolvendo várias pessoas, quando as classes tiverem complexidade avançada, que a gente vai se preocupar em usar um cartão CRC para a classe, para documentar isso, a responsabilidade. Não é o caso na maior parte das classes, na maior parte do sistema. O atributo, a gente viu que é similar ao campo da tabela, né, o atributo. Por que a gente fala similar e não igual? Porque a classe, ela pode ser outra coisa que não vai ser armazenada. Ela pode ser algo que só vai ter lógica dentro do seu sistema, que não vai ter dados sendo armazenados em banco de dados, né? Ela pode ser, por exemplo, uma classe de repositório, que só vai ter os métodos que vai incluir, alterar, excluir no banco de dados, e vai ter alguns atributos de status dentro dela, de objetos que ela guarda dentro dela. Ou seja, ela não tem dado dela sendo armazenado no banco de dados, ela só serve de meio campo para que dados de outras classes sejam armazenados. Por isso que a gente fala que é similar, porque nem sempre você vai ter um objeto de dado, uma tabela. Não é assim que funciona no sistema orientado a objeto. Uma classe pode ter nenhum ou vários atributos. Você pode ter uma classe que só tenha métodos, né, que não tem atributos. Uma classe que a única função dela seja fornecer ações para se executar. O atributo, ele é como se fosse uma característica, né? Se fosse assim, no ser humano, o que seria um atributo do ser humano, né? A altura seria um atributo. Vamos dizer que nós aqui fôssemos instâncias da classe humano, tá? A altura é um atributo que pertence a cada um de vocês. Você pode ter duas instâncias humanas com a mesma altura? Pode, mas a altura é individual, ela pertence àquela instância. É como se cada um de nós fosse uma instância da classe humana, fosse um objeto instanciado da classe humana. Então eu tenho a altura, eu tenho a tonalidade da minha pele, eu tenho o tamanho do meu pé, eu tenho o tamanho da minha mão, eu tenho a cor do meu cabelo, que muda ao longo da vida, tá? Meu cabelo nasceu loiro, na minha juventude ficou castanho e agora está ficando branco. Ele muda ao longo da vida. Isso é normal. O Bruno tinha cabelo e hoje não tem. Não, eu não tinha, aí cresceu e agora caiu. Exatamente. Vai mudando os atributos. Se você visse esse rapaz aí com 17 anos, você não ia acreditar. O cabelo dele ia no meio das costas. Tive que aproveitar, né? Já sabia como é que ia ficar. Era só olhar pro meu pai. Então, os atributos do objeto também vão mudando ao longo do ciclo de vida dele dentro do sistema. Assim como na classe humana. Até que no final o objeto é destruído e deixa de existir. Né? Na orientação objeto a gente fala que o objeto foi destruído. Né? Ele deixou de existir como objeto. Quando o ser humano morre, ele deixa de existir como ser humano. Ele passa a ser uma derivação da classe humana, que é o cadáver. Né? Mas continua sendo o cadáver de humano, né? Até virar pó quando deixa de existir de fato. Então os atributos, eles vão estar sempre na parte em cima da classe. Né? A classe, diferente da tabela, se a gente olhar o diagrama de entidade e relacionamento, ele só tem espaço para os atributos. Ele não tem espaço para método. Porque a classe, diferente da tabela, ela vai ter as ações associadas, que é a parte de baixo. Então aqui na parte de cima, deixa eu achar o lapisinho aqui. Aqui na parte de cima,
a gente tem os atributos, que esses caras aqui vão ser, por exemplo, os campos da tabela. Tá? Só que a tabela não tem esse cara de baixo aqui, ó, que são os métodos. Aqui na anotação vão estar as ações que aquela classe faz. Tá? E os atributos, diferente do banco de dados, onde você tem que colocar tamanho, né? Quando você falar de texto aqui, vai ser só string. Tá? O tamanho vai estar mais associado ao tipo da variável que você usar, por exemplo, em número inteiro ou coisas do tipo, porque não existe mágica. O computador também precisa de espaço na memória para armazenar o dado. Então, se você usar uma variável de 2 bytes, ele é limitado a 256 elevado ao quadrado. De 4 bytes a 256 elevado à quarta potência. Tá? Para representar número negativo e positivo, quando o número é inteiro, quando não tem ponto flutuante, normalmente você tem que dividir por 2, aí vai de menos tanto a mais tanto. Tá? E se tiver ponto flutuante, a quantidade de bytes reservados para representar o ponto flutuante vai ser a quantidade de bytes que você vai ter que tirar do número inteiro. Por exemplo, se você tiver um ponto flutuante que vai ter 7 casas decimais, você tirou 7 casas de dígito do número principal. E uma casa para dizer onde fica o ponto flutuante. Então, é importante que a gente saiba isso para não usar um tipo de dado no sistema que o sistema não vai suportar. Ah, professor, isso é importante na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos, hoje, como armazenamento não é um problema, a gente peca pelo excesso. Hoje em dia, armazenamento não é mais um problema, memória não é mais um problema. Né? Mas você pode fazer um sistema que vai dar um overflow numa hora imprópria. Então é importante você ter essa noção de variável. Bem, os atributos, né, isso é outro fator. Né? Eu particularmente não gosto de usar a notação de atributo no minúsculo. Muito teorista fala que o atributo tem que ser minúsculo. Né? A primeira letra do atributo tem que ser minúsculo. Eu não gosto de usar no minúsculo, porque primeiro que eu não separo da forma nativa da linguagem. Geralmente a forma nativa da linguagem vai estar em minúsculo. E que eu acho feio pra caramba também. Eu acho melhor ser em maiúsculo, que você dá o ponto, já começa em maiúsculo bonitinho. Né? Mas tem teorista que defende que nome de classe é em maiúsculo a primeira letra e o atributo é em minúsculo, tem autor que fala diferente. Eu prefiro usar a primeira letra do atributo em maiúsculo. Aí vem os métodos. Tá? Os métodos vão estar sempre na parte de baixo da classe. Tá? Os métodos vão dar as ações. E o método ele pode ter um retorno ou não. Tá? Ele pode ter um retorno ou não. Toda vez que o método não tiver um retorno, ele vai ser do tipo void. Tá? Na notação, vai ser void. A linguagem pode variar de linguagem para linguagem. Por exemplo, no VBNet é sub, que não tem retorno. E quando tem retorno é function. Tá? No C# é void e você coloca o tipo na frente. Mas a nossa notação da UML é método, parâmetros dentro do parênteses e o retorno depois dos 2 pontos. Então, quando é void aqui não tem retorno, você só executa e não capta o retorno. Ah, professor, se der erro. Se der erro é outra coisa. Um throw exception você tem que captar com try catch. Não tem jeito. Né? E o retorno vem depois dos 2 pontos. O retorno pode ser um dado nativo, um tipo de dado int, date, etc. Pode ser um outro objeto ou pode ser uma collection. Pode ser um list, pode ser um eCollection, pode ser um enumerable. Vai depender da linguagem para esse retorno. Então aqui vai o conceito. Ó. Na aula passada a gente falou que as classes são baseadas nos conjuntos, que são conceitos claros do sistema. Né? Então a classe tem que ser um conceito claro dentro do seu sistema. E tem que ser a abstração profunda o suficiente para as necessidades do seu sistema, sem mais detalhes e sem menos detalhes. É a tendência
do analista iniciante fazer o quê? Começar a imaginar novos recursos do sistema que está desvinculado da necessidade do usuário. Ah, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, ia ser legal, se eu fizesse aquele outro. Mas você está desvinculando a sua análise da necessidade do usuário. A nossa análise ela deve ser tão profunda e tão limitada quanto as necessidades do usuário, sem mais e sem menos. Tá? Você pode sugerir coisas como analista? Pode, mas quem tem que dizer se aquilo é pertinente ou não é o seu cliente. É isso. Tá? Então, compreende um conjunto pequeno, bem definido de responsabilidades e as realiza bem. Isso aqui é aquela história do conjunto não ser misturado, de não ter muitas ações juntas, de ser uma coisa coesa, né? De não ter muitas responsabilidades no mesmo local. Cada conjunto deve ser o mais coeso possível, representar da melhor forma possível o objeto que ele vai representar. Você não misturar fruta com legume, por exemplo, a não ser que a sua abstração seja alimento e o tipo seja fruta, legume e outra coisa. Porque pode ser que na sua abstração do dado você não precise saber exatamente o que é cada um daqueles com detalhes de atributos que só a fruta ou só o legume vai ter. Isso é outra coisa importante. A sua abstração também não deve ter complexidade além do necessário para o seu sistema. Porque, por exemplo, se você chegar no supermercado, tem milhares de tipos de produto. Você precisa ter milhares de tipos de classe no seu supermercado? Não. Você pode ter uma classe produto, que a abstração necessária para você ter no supermercado é de produto. No dado mais genérico, com o código, o nome do produto, uma categoria, uma família, o lote, se é estocável ou não, se tem vencimento ou não. Você não precisa ter o detalhe exatamente daquele tipo de produto, daquela necessidade. Agora, uma fábrica que faz arroz, que empacota arroz, ela precisa ter detalhes do arroz que o supermercado não precisa ter. Tá? Ela precisa saber a origem, ela precisa saber o tipo, ela precisa saber uma série de coisas para empacotar aquele arroz que faz parte daquela abstração. Visibilidade. Isso aqui é aquele maisinho, aquele menos que a gente falou do Public Protect e Private, né? O Protect a gente vai usar muito pouco na nossa vida de programador. Geralmente ou vai ser público ou vai ser privado. Tá? O Protect tem a ver que ele é visível no pacote, é visível internamente no pacote, mas não é visível fora do pacote. Tá? Quando você faz programação multipacotes e começa a ficar uma coisa muito complexa até de se modelar e de se entender. Tá? Então ou é público ou você quer externar ou você não quer. Professor, o que é o Protected? Público tem acesso dos ambientes. O Protected é somente restrito à própria classe. Isso. O Protected é como se fosse aqui, ó, você tem o pacote e aqui dentro você tem várias classes. Aí você quer que as classes aqui tenham acesso. Beleza? Mas você não quer que a classe desse outro pacote tenha acesso. Entendeu? Então ele é protected porque ele está protegido pelo pacote. Ele não é público. O público, o outro pacote conseguiria enxergar. Então, assim, quando eu crio algo que é da classe que foi declarado algo com protected, eu consigo usar. O conceito de herança tem a ver com público e privado, mas não é o que mais significa no público e privado. A herança você leva os atributos da classe mãe e da classe pai. E você pode dar um override, você pode sobrescrever algum método ou não. Isso aí vai depender da sua necessidade. O público é um conceito de objeto. Se aquele atributo daquele objeto é visível para outro objeto. É isso. Por exemplo, você tá lá, o tamanho do seu coração. O tamanho do seu coração interno. É um atributo privado a você. Eu não consigo enxergar esse atributo. Entendeu? A pessoa consegue acessar
Consegue. Tá? Consegue acessar, mas também vai precisar de outra coisa. Mas falando de visibilidade, né, eu não consigo enxergar, tá, dentro do objeto. Tá? E aí tem o pacote. Vou imaginar o pacote como essa sala. Tá bom? Quando é público, a pessoa consegue chegar na sala e olhar o que está dentro, os atributos que estão dentro. Quando é protegido, o cara de fora vai olhar na sala e não vai conseguir ver. Só quem está dentro da sala consegue enxergar. Quando é privado, só a própria pessoa enxerga. É isso. Entendeu? O protegido está protegido pelo pacote. O que é o pacote? É um módulo do seu sistema, é uma DLL. Você quer ter coisas que transitam na DLL, mas que outras DLLs não conseguem enxergar. Entendeu? Isso é o Protect. Se fosse público, outras DLLs iam enxergar. Entendeu? O pacote Nugget também se aplica? Nugget? Os pacotes, né, nuggets são os nuggets, né, os pombinhos que ficam lá, os pedacinhos de frango que a gente consome da nuvem, os nuggets. Eles são uma conjunto de bibliotecas. Você pode disponibilizar qualquer coisa no Nugget, não tem problema. Tá? Aí quem programou é quem decidiu o que vai expor e o que não vai. No caso, o Protected ele é absorvido esses pacotes Nugget, sabe? Para qualquer pacote. O Protected não tem a ver com o pacote no Get. No Get é uma forma de você expor pacotes. Tá? Ele tem a ver com a forma como você programou o pacote. Se você quer expor para outros programas utilizarem, por exemplo, você tem uma variável lá dentro da sua biblioteca que chama lá, sei lá, vamos lá, Fusca Azul. Tá? É o nome da sua variável, Fusca Azul. Tá? Se você quer que eu aqui que estou usando essa DLL enxergue essa variável Fusca Azul, ela é public. Se você quer que eu não enxergue, ela é privada ou protected. Tá bom? Fusca Azul. Agora, se você quer que todas as classes dentro do meu pacote enxerguem o Fusca Azul, ela é protected. Só aqui dentro vai enxergar o Fusca Azul. Eu não vou conseguir ver. Entendeu? Toda vez que a gente vê um Fusca Azul tem que dar um tapa, não é isso? Tá cada vez mais raro, então o golpe vai aumentando, né? Na minha época era tapa, hoje em dia já é soco. Tá mais raro ver um Fusca Azul. Você consegue achar bastante. Daqui a pouco vira um tiro, né? Toda vez que vê um Fusca Azul, você dá um tiro na pessoa. Vai ser tão raro que vale um tiro, não é isso? Dependendo do bairro que você for, é um tiro, mas não O tiro vem do Fusca. Seria um bandido muito ruim, né? Se ele vai dar tiro dos outros com o Fusca. No parte 80, pô. Vamos lá. E se bater, morre todo mundo e o Fusca fica inteiro. E aí? Visibilidade. Esse conceito de public é para garantir a visibilidade. E é para garantir aquela característica da orientação ao objeto, que eu venho falando para vocês, que tem a ver com isso, que é o ocultamento da implementação. Quando você programa um conjunto de componentes, ou um componente, ou uma classe, você só vai expor para outra pessoa o que você quer expor. Você não precisa expor detalhes de implementação que não interessa para quem vai usar aquele objeto. Por exemplo, vocês estão usando a Textbox, não é isso? Vocês fizeram aquele programinha Windows Form e usaram a Textbox. Aí vocês colocaram lá, .text igual a alguma coisa. Aí mudou a textbox, apareceu o texto lá. Internamente tem uma puta programação para aquele texto aparecer lá. Tem a renderização das letras, tem o ponto em que para o cursor, tem uma série de coisas que são alteradas para aparecer ali, que você não faz ideia. E nem precisa saber, porque você está interessado em usar a textbox. Isso é ocultamento de implementação. Você só usa o que te interessa, você só aprende o que te interessa e quem implementou foi responsável por ocultar a implementação para você. É isso. Isso que é ocultamento de implementação. Beleza? Que tem a ver com visibilidade
E é isso que a gente usa para ocultar a implementação que não interessa para quem vai usar. Então aí os 3 níveis de visibilidade. Aqui, ó, falando do container, ó, tem a ver com o pacote, né, o container. Só quem está dentro do container vai ver, o protegido. O público é acessível a todo mundo. E o privado, só o próprio objeto consegue enxergar. Tá? Você, por exemplo, vamos dizer assim, que o atributo privado que a gente tem é o nosso pensamento. Tá? Só a gente consegue pensar. Imagina se o nosso pensamento fosse acessível a todo mundo. Tá? Nem nossos pais iam gostar da gente. Não é isso? Por quê? Porque a gente só torna público o que a gente quer tornar. Não é isso? E tem o protected, que é o quê? Tem certas coisas que você só fala para os objetos que você quer falar. Não é isso? Para o grupo que você quer falar. Né? Tem coisas que você só pode conversar com aquele grupo, que só interessa aquele grupo. Esse é o protected, que não interessa expor. Então, um conceito da OO que vocês vão ler em muito livro, que é o encapsulamento. O encapsulamento tem a ver com visibilidade. Tem a ver com o que você expõe, com o que você guarda, com o que você protege. Esse conceito de encapsulamento é construído assim, tá? Então, quando a gente ouvir falar desse conceito de encapsulamento, a gente tem que pensar exatamente nisso. O que é público, o que é privado, o que é protegido. Tá? O que eu vou encapsular nos pacotes. E por que é importante? Porque tem a ver com contexto também. O que é o contexto? Por exemplo, uma variável que eu declaro dentro do método. Ela só é visível no método. Ela só existe enquanto o método é executado. Uma variável declarada no formulário. Ela não está declarada em nenhum método, mas ela é declarada no formulário. Ela é visível em todo o formulário. Então ela vai ser acessível a todos os métodos do formulário. Tá? E quando eu alterar o valor dela, como o formulário existe o tempo todo, ela vai estar com aquele valor guardado que outros métodos podem usar. E uma variável global, né? Que é uma das variáveis mais perigosas, que qualquer lugar pode mudar no seu sistema. Uma vez eu peguei um sistema para dar manutenção, que todas as variáveis do sistema eram global. O cara não colocou nenhuma como privada, nenhuma como local. Então era uma loucura o sistema. Às vezes você abria uma tela e fechava que não tinha nada a ver e as variáveis mudavam. Uma loucura. Então você tem que conhecer esse conceito de encapsulamento para você entender qual universo de visibilidade você vai dar para cada variável dentro do seu sistema. É isso. E isso, acredite, a gente usa bastante na programação. Tá? Você pode ter funções encapsuladas em forms, funções encapsuladas em classes de negócio de forma diferente. Por exemplo, um erro muito comum que eu pego é você ter uma classe de serviço onde o cara programa uma regra de negócio dentro dessa classe de serviço. Uma regra de negócio de acesso a dados. E aí você tem essa mesma regra de negócio escrita em outra classe de serviço. Então não tem uma classe intermediária de negócio que armazenou aquela regra inteira e que é usada nos dois serviços diferentes. Você começa a ter duplicidade de código se você não pensar nessas coisas. Não, e o principal problema da duplicidade de regras de negócio é a manutenção. Você multiplica a sua manutenção. Tá? E o risco de você alterar em um lugar e não alterar em outro é enorme. Significa o quê? Que ao longo do tempo seu sistema vai estar cheio de bug, de coisas que você não olhou. E isso é uma coisa meio arquitetural, sabe? Se você não pensar nisso durante a arquitetura do seu sistema, você inevitavelmente vai ter essas sequelas, essas mazelas dentro do seu código. A classe abstrata, ela é interessante, é o Abstract Class, né? Ela é uma classe que ela não pode ser instanciada. Ela é uma classe que ela ou vai ser usada como modelo para outra classe, ou ela só vai ter método de classe. Então, ela é como se fosse um esqueleto que ela precisa ser herdado por outro para ser usado. Ou um esqueleto que não pode ser instanciado, que só vai ter métodos de classe. Em alguns casos isso é necessário para você organizar o seu código, não tem problema.
Aqui vai um dos conceitos mais utilizados e um dos mais difíceis de entender, né, que é o polimorfismo. Cara, como eu sofri com isso na graduação para explicarem o que era o polimorfismo, né? É uma palavra, né, múltiplas formas, é o polimorfismo. Isso é a característica que a gente tem na orientação a objeto, de você ter o mesmo método escrito várias vezes e ele poder ser utilizado de formas diferentes. Ou uma classe com vários construtores e você poder chamar um construtor ou outro de acordo com a necessidade. Tá? É o mesmo objeto, é a mesma classe, mas o objeto ele tem múltiplas formas de ser usado, o método tem múltiplas formas de ser executado. Pô, vou dar uma garrafada em vocês aí, cara. Não adianta beber com o biquinho de lado, não. Ficou mais feio ainda. Eu só bebo assim quando eu tô bêbado, pô. Lá ele, é. Aí dentro, hein? Não sei não, esse aí dentro é pior que lá ele. Lá ele, pelo menos eu sei o que é. Tudo que eu não entendo, eu falo lá ele. É minhoca lá, melhor garantido. Melhor garantido. Lá ele. Tá vendo? Não entendi o que ele quis dizer, lá ele. Pessoal, o professor de vocês é um ser humano também, ele precisa se concentrar, tá? Aí vocês ficam falando, vocês vão me atrapalhando. Quando você está sofrendo polimorfismo. Mas eu tô entrando na forma de Hulk. Botar de Smash. Lá ele, né? Tá bom. Então, quando você tiver, por exemplo, a gente usou lá o Message Box. Lembra que eu mostrei para vocês o Message Box? O Message Box você pode só colocar a mensagem. Você pode colocar a mensagem e o título. Você pode colocar a mensagem e o título e escolher o botão. A mensagem, o título, escolher o botão e o ícone. Tá? É o mesmo método, é o ponto show. Só que ele foi escrito de todas aquelas mais de 20 formas que você pode usar. Quem programou ele, programou 20 formas de usar. Fez 20 rotinas ponto show, cada um com uma assinatura diferente, que você pode chamar ele de forma diferente. Qual que é a facilidade que você tem? As várias formas de usar aquele método. As múltiplas formas de usar o método. Então isso é o polimorfismo. Tem a ver com múltiplas formas. Então é a mesma operação, você pode usar de forma diferente, vai ter situações em que a gente vai fazer isso. Por exemplo, você vai ter lá o incluir, né, que recebe só um objeto. Você pode ter o incluir, que às vezes o cara passa um objeto e um objeto adicional, para você incluir os dois. Você pode ter um incluir que passa outras ações, um alterar que passa outras ações, um alterar que só passa uma parte. Você não precisa ter vários métodos com nomes diferentes, alterar tal. Você pode ter um alterar só com atributo diferente. Que ele vai permitir que você faça. A herança. Essa é a representação da herança. A superclasse é a parte mais fina do triângulo. A classe que herda é a de baixo. Isso significa que a classe de baixo também é a classe de cima. Que a física também é uma pessoa, que ela vai ter um atributo código também. Que a jurídica também é a classe pessoa, que ela vai ter um atributo código. Então a forma correta de ler é como se fosse isso aqui, ó. O que eu recomendo em sistemas de dados? Que você ou nunca use ou use muito raramente herança para sistema de dados. Você vai usar a herança quando você fizer a programação mais complexa de objetos internos. Por exemplo, eu quero fazer um repositório padrão e usar esse repositório. Todos os meus repositórios têm um método.
aí você vai usar a herança. Né? Eu quero criar uma superclasse de perfil, que todos os sistemas da minha empresa vão herdar dessa classe de perfil, e quando eu fizer a integração, eu só passo a classe de perfil e o sistema vai conseguir entender. Ok, aí começa a valer a pena. Agora, dentro do seu sistema, você começar a complicar os seus objetos de dados, colocando herança, você começa a criar uma programação complexa para uma coisa que não precisa. Não precisa. É uma complicação que você não precisa ter na sua vida, usar herança em sistema de dados para os dados. Tá? Mas existe o conceito. É bonito? É difícil de implementar? Pra caramba, porque aqui você está dizendo o seguinte, você vai ter uma tabela pessoa, uma tabela física, uma relação de 1 para 1 entre a tabela pessoa e física, a tabela física vai ter também o código e CPF, a tabela jurídica vai ter também o código e CPF, a herança 1 para 1. Né? E você vai ter que ter o registro da pessoa normal e na pessoa física. Era muito melhor você ter uma tabela só, tipo pessoa, o campo CPF e o campo CNPJ. Mais fácil de você resolver, mais fácil de você programar. Framework, às vezes, usa herança. Um framework, às vezes, usa herança. Você tem uma classe lá que é uma biblioteca, aí você coloca lá um extend. Isso. Mas quando você fala de programação de objeto, vamos chamar assim, objeto base, você dá um extend, você dá uma coisa desse tipo, ok, é legal. Porque aí você está pegando atributos que até a própria linguagem te oferece. Por exemplo, eu quero fazer um extend de um componente para fazer lá um componente meu. Né? Que vai ter o JavaScript lá, que vai receber um parâmetro, que ele vai lá e vai ter um Ajax associado que vai trazer uma lista do banco de dados para esse componente. Mas eu quero já deixar o Ajax parametrizado, quando ele pegar, ele já vai criar tudo isso. Ó, legal. Mas, do contrário, entendeu? Se não for para componente base, para coisas que você vai ter um reaproveitamento claro de código, herança tem a ver com reaproveitamento de código. Eu quero ter pouco esforço, eu quero aproveitar. Começa a ser besteira. Uma coisa que a gente pode usar bastante para programação base é a herança de interface. Aí sim, meus repositórios todos terem interface. Por quê? Porque eu posso fazer minhas classes de teste em cima das interfaces. E depois a minha classe de teste recebe o componente que ele vai testar de fato. Começa a ser legal. Entendeu? Mas não para componente de dado. Entendeu? Componente de dado tem interface, isso é besteira. Componente de dados é a implementação direta. Agora, o seu repositório tem interface, ok. Você ter uma control padrão, que você vai dar todas as suas controls, que vai ter alguns métodos padrão, ok. Depende da necessidade. Herança de interface é um dos conceitos da programação orientada a objeto que é bem legal. Que é o que permite, por exemplo, a gente programar driver. Isso é importante a gente entender que a forma mais fácil de explicar o que é herança de interface é explicar como é que funciona a driver. O Windows ele não conhece o driver da impressora que você acabou de comprar. Mas por que ele consegue se comunicar com essa impressora? Porque ele conhece a interface do driver de impressora. Toda impressora implementa o driver, que é como aquela impressora se comunica internamente, só o fabricante sabe como é que os componentes eletrônicos funcionam, como é que ela expôs isso através das interfaces de comunicação. E o cara programa um meio de campo aqui que é o driver. Ele tem que herdar o driver do Windows e implementar os métodos do driver do Windows para se comunicar com a impressora. Então aquela interface de driver fornece o conjunto de métodos que o fabricante da impressora tem que implementar. E é por isso que o Windows consegue conversar com qualquer impressora. Ele não precisa conhecer a impressora, ele só precisa conhecer a interface do driver. A interface ela não implementa o método, só diz qual que é. Exatamente, só diz qual método que eu vou chamar. Eu quero imprimir, qual método que eu chamo? Aquele método lá. É isso. Bem, a herança tem a ver com você ser aquilo, né? Você herdar todas as características, todas as qualidades e todos os problemas. É exatamente isso. Você não herda só as qualidades. Você herda os problemas também do objeto de cima. E aí tem as linguagens que permitem ou não você sobrescrever o método da de cima. Isso é muito comum. Você herda uma classe e sobrescreve um dos métodos. Por exemplo, direto eu sobrescrevo o toString de alguma classe que venha padrão para retornar o JSON daquela classe. Em vez de retornar um toString padrão, eu retorno o JSON do objeto instanciado.
fica mais fácil, porque você usa o JSON em qualquer API para retornar. Você já dá o toString e já retorna o JSON. É uma forma de você fazer, né? Só que você tem que sobrescrever o método padrão. Agregação e composição, esse é um conceito interessante. Esse é um conceito que ele é até fácil de entender, mas difícil de explicar. Toda vez que você tiver o conceito todo parte, você vai ter ou uma agregação ou uma composição, tá? A agregação só vai existir quando o fruto da agregação for vários para vários, né? E o que é muito raro, porque normalmente o fruto vai ser um para vários, porque ele já vai vir de uma derivação. Então a agregação em sistema, ela vai ser muito rara. Vai ser muito mais fácil de você enxergar uma composição do que uma agregação, tá? E vocês vão entender aqui, por a gente olhar aqui, por exemplo, ó, é até difícil de falar sobre agregação, porque você tem associação esportiva, equipe e membro, tá? Mas aqui você está dizendo, por exemplo, vamos pegar aqui 2 clubes, né? Vamos pegar o CCRR, e para a gente entender, 3 clubes, 2 que não existem mais em Resende, o CCRR, o GESAM e o SESI. 2 clubes já não existem mais, um ainda existe, que é o SESI. Houve uma época na história da humanidade que os clubes eram comuns, hoje em dia já a nossa geração já conhece pouco, a geração atual já conhece pouco clube. Já não é mais tão aficionada por clube. Aí você imagina você ter uma equipe que ela pode participar dos 3 clubes. Se o clube morrer, a equipe continua existindo nos outros 2 clubes, tá? Só que isso é muito raro, essa situação. A mesma coisa com o membro pode participar de várias equipes, né? O jogador, né? É uma situação que é até difícil de você imaginar, porque você tem uma relação vários para vários e vários para vários. Você vai ter uma tabela no meio aqui, uma tabela no meio, onde o jogador é uma entidade, a equipe é uma entidade e a associação esportiva é uma entidade, e eles podem existir independente um do outro, né? Normalmente, você vai ter a composição, porque se o todo deixar de existir, as partes têm que deixar de existir. É assim que funciona. O outro não, o outro quando o todo deixa de existir, as partes podem continuar existindo. É a diferença da agregação para a composição, tá? E essa é uma notação adicional. Observe o seguinte, naquele modelo que a gente fez, depois eu vou mostrar para vocês, me lembrem. Naquele modelo que a gente fez, no Astar, a gente tinha as relações lá do empréstimo e o livro do empréstimo, o livro emprestado. Lembra? Livro, empréstimo, nasceu a livro emprestado, né? O livro emprestado, ele faz parte do empréstimo. Tem uma relação todo parte aqui. Ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Empréstimo e livro emprestado. Aí ele vai deixar de ser aquela classe que nasceu fruto da associação, classe associativa, vai passar a ser uma classe por agregação, é uma notação adicional, tá? Que eu posso representar toda vez que tiver o conceito todo parte, né? E o livro emprestado passa a ser parte do empréstimo, e aí vira um para vários e um para vários com o livro. Livro, empréstimo e o livro emprestado. Então, vou mostrar lá para ficar mais claro, porque só o meu jogo de mãozinha aqui não ficou muito legal, não. Né? Essa anotação aqui, ó, tá vendo? Livro emprestado, ela é equivalente o que? Ela tem o mesmo valor, aqui tá vários para vários, nasceu essa classe associativa, tá vendo? Livro emprestado. Ela é equivalente a essa anotação aqui, ó.
Vou chegar para cá. Cadê a nossa classe livro emprestado? Vou excluir aqui essa relação. Vou ver se dá para excluir essa relação aqui, ó. Ele vai deletar a classe também. Ele não consegue deletar só esse cara aqui. Ele não vai deletar. Deixa eu ver se eu mudar aqui, se ele muda automático. Não mudou. Ah, ele tem aqui um convert to class aqui, que deve converter. Isso. Tá vendo? Vou tirar a navegabilidade. Vou tirar a navegabilidade. Esse conceito da navegabilidade ele vai ser importante em alguns casos. Não navigable não. Não especificado. Ele é similar a isso aqui, ó. Aqui é o conceito todo parte, ó, entre empréstimo e livro emprestado. Tá vendo que ele virou uma relação um para vários e um para vários? Ele deixou de ser aquela relação vários para vários? Automaticamente ele fez um para vários, que aqui você aproximou do modelo físico. Então, o livro emprestado, ele é parte do empréstimo. O empréstimo ele é composto da data de saída, a previsão da data de entrega e todos os livros emprestados. Não é o livro em si, o livro em si está isolado. É o livro que foi emprestado, é o registro do empréstimo do livro. Esse cara aqui, ele é uma composição. Porque esse cara aqui, ó, tá fazendo o conceito todo parte. O todo é o empréstimo, o livro emprestado são as partes do empréstimo, que são o registro de cada livro que foi emprestado. Que na nossa regra de negócio é 1 ou 2. O seu empréstimo vai ser composto pelo registro de empréstimo de 1 livro ou de 2 livros. E se o empréstimo deixar de existir, se você pegar a folha de empréstimo e rasgar, o registro dos livros emprestados tem que sumir também, porque ele está na mesma folha. Ele faz parte. A agregação ele é diferente da composição. A composição ela é diferente da agregação por causa disso. A composição, quando o todo deixa de existir, as partes deixam de existir. A agregação não. E é por isso que a agregação só faz sentido quando tiver vários para vários. Como se tivesse um vários para vários aqui, ó. E aqui, que não é o caso. Então vocês entenderam que isso aqui é uma evolução daquela notação que a gente fez. Se você pegar aqui, ó, e converter, também vai gerar uma classe. Aqui, ó, 1 para vários e 0 para vários, ó. Ele vai gerar aqui, ó, 1 para vários, ó, e 1 para 0 ao vários. Pode tirar a navegabilidade. A navegabilidade só dá para explicar ela na programação. Não está especificado, ok. Mas é uma notação adicional, tá? Quando você quiser deixar claro, quando for significativo, deixar claro isso. Credo, né? E aí a gente vai agora para a multiplicidade, que foi aquela história que eu falei, que você lê o objeto numa ponta, um objeto tal pode ter na outra ponta quantos objetos? Pode ser 1, pode ser 0 ou vários, pode ser 1 ou vários, pode ser 0 ou 1, pode ser N ou M, que é o intervalo específico. No caso a gente fez um ali que era de 1 a 2, era o intervalo específico. Por exemplo, uma corrida olímpica, né? Pode ter quantos? De 1 a 8, não sei quantos corredores pode ter ao mesmo tempo, 1 a 6. Natação, mesma coisa, não vai ser sempre número indefinido. Então a multiplicidade, a leitura é feita exatamente dessa forma aqui, ó. Um objeto cliente vai ter no seu sistema 0 pedidos, que você acabou de cadastrar, ou vários.
e um pedido sempre vai ter um cliente. Então a gente faz a leitura sempre com um e olha a outra ponta. E registra a multiplicidade da outra ponta. Um velocista pode estar em 0 ou várias corridas. E uma corrida só faz sentido existir se tiver 2 velocistas ou 6. Não existe corrida com um velocista só. Então a multiplicidade ela vai ser 1 para 1, 1 para muitos, né? Dependendo das pontas. E quando for muito para muitos, sempre vai nascer uma classe associativa, que na verdade sempre vai ter uma classe no meio que vai ser 1 para vários, ou 1 para vários e 1 para vários. Sempre, como no banco de dados. Tá? Não existe vários para vários sem um cara no meio. Beleza? E aqui aquele outros caras que eu falei, nome da associação e papel. Lembra que eu falei? Direção da leitura, nome de associação, papel. Que é legal para esclarecer, mas que você não precisa pôr em tudo. Você não precisa poluir o seu modelo. Você só vai colocar nas coisas que você de fato precisa esclarecer no seu modelo. E aqui o exemplo do empregado que trabalha com o departamento e que o departamento tem um gerente que também é empregado. Tá? E aqui o departamento vai ter vários empregados. Nesse caso aqui o empregado pode trabalhar para mais de um departamento, vai ter um cara no meio. Então essa era a teoria que eu queria mostrar do diagrama de classe para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Professor, aquele segundo exemplo que você mostrou, que deixa de ser a classe compositiva, como é que fala? Agregação e composição. Isso, quando lá no modelo ele deixa de ser a classe associativa e vira uma classe meio que independente. Então lá vira uma composição ou uma agregação? Depende da situação. Quando tiver um conceito todo parte, pode virar composição, pode virar agregação. Qual que é a visão? Se o todo morrer, as partes têm que morrer, é composição. Se o todo morrer e as partes não morrerem, é agregação. Essa é a pergunta que você vai fazer. Beleza? Se não tiver um empréstimo, tem livro emprestado. Não faz é uma sentido. agregação. Não é uma agregação, é uma composição. Composição. Entendeu? E a diferença da notação é assim, ó. A composição é o losango fechado e a agregação o losango aberto. Essa é a notação. Tá? E esse modelo aqui está equivalente àquele outro que a gente fez. A gente só especializou ele mais para colocar essa notação. Tá bom? A própria ferramenta permitiu que a gente fizesse isso clicando com o botão direito e gerando para a gente. Bem, vamos parar para o intervalo. Depois a gente volta.